Boa noite, amados. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje nós vamos continuar o estudo dos hidrocarbonetos. Vamos hoje aprender a dar nome a um hidrocarboneto. Toda palavra, todo nome que identifica uma substância química, no caso aqui, os compostos orgânicos, toda ela é dividida em três partes, em três segmentos, que é o prefixo, que é o afixo ou infixo e a terminação do nome. Esse prefixo, ele indica a quantidade de átomos de carbono que tem dentro da cadeia principal. A cadeia principal é aquela sequência de carbono que se apresenta na substância química, certo? O afixo ou infixo, ele indica a presença de simples ligações, de duplas ligações e de triplas ligações na cadeia carbônica. E aí, de acordo com a presença de cada um desses três, o nome do composto orgânico vai ter uma terminação diferente. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, ela indica mais ou menos como que seria a nomenclatura, o nome de um composto orgânico. Sempre inicia-se pelo nome do prefixo. E esse nome do prefixo, ele varia de acordo com o número de carbonos que tem na cadeia. Então, vocês estão vendo aqui, na primeira coluna em vermelho, os nomes dos prefixos de acordo com o número de carbono. Se numa cadeia carbônica você visualizar apenas um átomo de carbono, o nome desse composto vai começar pelo prefixo met. Se na cadeia carbônica tiver 2 átomos de carbono, o nome desse composto vai começar por et. Se tiver 3, vai começar com prop. Se tiver 4, vai começar com but. Se tiver 5, com pent. 6, com hex. 7, com hept. 8, oct. 9, none. 10, dec. E assim sucessivamente. Quanto ao afixo, o afixo é aquele encontro ali de uma vogal com uma consoante no meio do nome, certo? E ele varia de acordo com o tipo de hidrocarbonetos que nós estamos dando o nome. Se for um alcano, o afixo é an. E quando é que você sabe que é um alcano? Quando na cadeia só tem o quê? Simples ligações. Aí você sabe que se trata de um alcano. Então, o afixo será an. Se na cadeia constar de uma dupla ligação, significa que se trata de um alceno. Então, o prefixo será en. En de alceno. Se você observar que na cadeia tem uma tripla ligação, se trata de um alcino. Por isso que o afixo aqui será in, certo? Agora, quanto ao sufixo, o sufixo ele está diretamente relacionado com a terminação. Como a gente está aqui estudando alcano, a terminação aqui é O, de alcano. Quando nós estivermos estudando álcool, a terminação é O, de álcool. Se for um aldeído, a terminação é al, de aldeído. Todo composto cuja terminação do nome for ona é porque ele pertence ao grupo das cetonas. Se a terminação for amina, é porque ele faz parte do grupo das aminas. E assim sucessivamente. Se for um ácido, a terminação é óico. Se for um éter, oxi mais ano. Se for um éster, ato de ila. Então, a gente usa esses termos nos nomes dos compostos para saber identificar a que grupo funcional, a que função orgânica ele pertence. Essa tabela aí é para você começar a reconhecer como que se constrói o nome de um composto. A gente ainda não chegou lá. Tudo que vocês têm que saber até esse exato momento é que para se construir o nome de um composto orgânico tem que se saber qual vai ser o prefixo adotado, o afixo e o sufixo. O prefixo está diretamente relacionado ao número de carbonos que essa cadeia tem.
O afixo está diretamente relacionado ao tipo de função orgânica. Como a gente está estudando aqui hidrocarboneto, você tem que saber se é um alcano, se é um alceno ou se é um alcino. Entende? E o sufixo aqui, como se trata de hidrocarboneto, o sufixo aqui vai ser sempre O. Entende? Que é o foco do estudo da nossa aula de hoje. Eu cito aqui exemplos, ó. O metano, ele é um hidrocarboneto. Olha aqui a terminação dele em laranja. É O. Então, ele é um hidrocarboneto. O etanol, a terminação é ol, então se trata de um álcool. O propanal, a terminação é al, então se trata de um aldeído. A butanona, a terminação é ona, então se trata de uma acetona. A pentamina termina em amina, então é uma amina. Agora, o metano é um alcano. Aqui, ó, o afixo an. É um alcano. E é um alcano que tem quantos átomos de carbono? Esse prefixo met está indicando quantos átomos de carbono. Aqui, ó, um átomo de carbono. Então, o metano é um hidrocarboneto do grupo dos alcanos que só possui um átomo de carbono na sua composição. O etenol, ele é um álcool, porque a terminação dele é ol, que possui uma dupla ligação na sua cadeia, por isso que o afixo é em, e possui 2 átomos de carbono, por isso que o seu prefixo é et. O propanal, ele é um aldeído que só tem simples ligações na sua cadeia e possui 3 átomos de carbono. Aqui, ó, prop, para 3. Veja que só olhando o nome você já faz a leitura de que composto, que grupo esse composto pertence. Eu tenho aqui butanona. A butanona pertence ao grupo da cetona. A terminação aqui, ona. E ele possui quantos átomos de carbono? 4. Aqui, ó, but, é para 4 átomos de carbono. Pentamina, ele pertence ao grupo das aminas, só tem simples ligações, por isso que o afixo é an, e possui 5 átomos de carbono, por isso que o prefixo é pente. Olha aqui, ó, pente, para 5 átomos de carbono. E assim vai, amados. A Pro quer que vocês cheguem aí. Ao ler o nome, já sabe a que grupo pertence. Vamos iniciar a aula hoje pelo estudo da nomenclatura dos alcanos, tá? Os alcanos, vocês já sabem, tem que saber o prefixo, ou seja, dar o nome do prefixo de acordo com o número de carbonos da cadeia. O afixo é an, porque os alcanos só têm simples ligações na sua cadeia. E a terminação é o, porque é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono na sua composição. Nós estamos falando de quem? Dos alcanos. Como é que eu vou determinar a fórmula estrutural de um alcano? A Pro deu a fórmula geral lá atrás, quando a Pro disse que a fórmula geral de um alcano é CnH2n mais 2, tá? Mas aqui, como as cadeias são pequenas, você não precisa usar essa fórmula geral. Aqui você simplesmente conta, ó, tem 2 átomos de carbono. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6. Qual vai ser o nome dele? Vamos nos guiar aqui por essa tabela. Ele tem 2 átomos de carbono, então o prefixo dele, segundo a tabela, vai ser, olha aqui mostrando, ó, et. Ele só tem simples ligações na cadeia, então o afixo vai ser an. Se trata de um alcano, então a terminação é ano. O nome desse composto é etano. Beleza? Agora vamos ver esse aqui, esse próximo. Nós temos aqui um hidrocarboneto com 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular vai ser C3H.
Vamos ver quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8. Certo? C3H8. C3H8. Agora vamos ao nome dele. Um composto que tem 3 átomos de carbono, o prefixo, pode ver lá na tabelinha, é prop. Se ele só tem simples ligações, o afixo vai ser an. E a terminação é O porque é um alcano. O nome dele é propano, certo? Esse aqui do lado só tem um átomo de carbono, então é CH, 1, 2, 3, 4, 4 átomos de carbono. O nome dele é MET, porque só tem um carbono, terminação ano. Metano, ok? E esse último aqui, você tem aqui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. C4. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de carbono, certo? Então, o prefixo para 4 átomos de carbono é but. A terminação aqui, já que é um alcano, é ano. O nome desse composto é eita, B feio, butano. Ok? Vamos à nomenclatura dos alcenos. Os alcenos é bem parecido com os alcanos, amados. A diferença é que as cadeias aqui vão apresentar uma dupla ligação dentro delas. Aí o afixo muda. O afixo aqui passa a ser en, de alceno. Mas a técnica é a mesma, vê? Nós temos aqui um composto com 2 átomos de carbono. Então, vai ser C2H. Eu tenho 2 com 2, 4. 4 átomos de hidrogênio. A fórmula molecular desse composto é C2H4. Agora, qual vai ser o nome dela? O prefixo para 2 é et. Se trata de um alceno. Por quê? Porque tem aqui, ó, uma dupla ligação. Tem uma dupla ligação aí. Por isso que se trata de um alceno. Então, a terminação é eno. O nome desse composto é eteno. Et de dois carbonos, eno de alceno. Esse outro aqui, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3 átomos de carbono. C3H, 2 hidrogênio com 1 hidrogênio 3 com 3, 6. C3H6. Agora o nome dele, o prefixo para 3, ó, aqui, ó, prop. Já que é um alceno, devido à presença da dupla ligação, vai ser propeno. Desculpa a letra feia, pessoal, mas é assim mesmo. Na tecnologia é assim. Propeno. Vamos a esse outro aqui. Nós temos aqui, nesse composto em verde, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular vai ser C4H. Quantos hidrogênios tem aí? 2 e 1, 3 e 2, 5 e 3, 8. C4H8. Qual é o prefixo para 4 átomos de carbono? But. Se trata de um alceno porque tem aqui, ó, uma dupla ligação. Então, o nome dele vai ser Ai, meu Deus. Buteno. Esse azul tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. A fórmula vai ser C5H, 3 e 1, 4 e 1, 6 e 2, 8 e 3, 11. C5H11. O nome dele vai ser
porque tem 5 átomos de carbono. Pente é um penteno, porque tem uma dupla ligação. É um alceno, porque tem uma dupla ligação. Então, o nome dele é penteno. Pronto. Ok? Penteno de alceno, com 5 átomos de carbono. E por fim, a nomenclatura dos alcinos. Os alcinos, vocês já imaginam, né? Os alcinos, eles têm na cadeia uma tripla ligação. Se ele tem uma tripla ligação, o afixo vai ser in, de alcino. Então, a técnica é a mesma do alcano e do alceno, só vai mudar o afixo, que aqui vai ser in. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, vai ser C3H. Quantos hidrogênios tem aí? 1 e 3, 4. C3H4. Qual é o prefixo do nome do composto que tem 3 átomos de carbono? Prop. Prop, tá? E a terminação? Se aqui tem uma tripla ligação, então isso aqui é um alcino. Então, a terminação dele vai ser o quê? Ino. O nome dele é propino, tá? Olha esse outro aqui em vermelho. Tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. C4H. Quantos hidrogênios? 3 e 3, 6. C4H6. Qual é o prefixo para 4 átomos de carbono? Olha aqui na tabela. 4. Então, vai ficar Eita, que tá difícil de eu fazer um B, viu? Se trata de quê? De um alcano, alceno ou alcino? Alcino, porque tem uma tripla ligação. Então, a terminação é ino. Olha aí o nome do composto. Butino. Vamos ao último alcino aí, esse de verde. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser C. Ai, que ser feio, doeu. C5H. Quantos hidrogênios tem aí? 3 e 2, 5. E 2, 7. C5H7. E qual vai ser o nome dele? Ele tem 5 carbono. Vê aqui na tabela. Para 5 carbono é pente. Se trata de um alcino porque tem uma tripla ligação. Então, a terminação é ino. O nome desse composto é pentino. Beleza? Olha o último aí em laranja. Nós temos aqui um composto com quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Eu repeti, foi? Que lindo! C5H. Quantos hidrogênios? 1 e 2, 3 e 3, 2. 1 e 2, 3 e 2, 5 e 3, 8. O nome dele vai ser pentino. Por que ino? Porque se trata de um alcino. Tem tripla ligação aí. Então, o nome dele é pentino. Beleza? Os ciclanos, pessoal, são simplesmente hidrocarbonetos de cadeia fechada. E se você se deparar com hidrocarboneto de cadeia fechada, você não vai ter medo de dar nome a essa cadeia. A técnica é a mesma do alcano, do alceno e do alcino. A única diferença é que antes de você escrever o nome, você tem que acrescentar esse prefixo aqui, ciclo, que significa fechado, tá? Uma cadeia fechada. Então, vamos lá aqui, ó. Um alcano, o nome dele vai começar com ciclo, será um cicloalcano. Um alceno fechado será um cicloalceno. Um alcino fechado será um cicloalcino. Então, vamos lá. Nós temos aqui um ciclopropano. Por que é um ciclopropano? Ciclo, porque é uma cadeia fechada, tá?
E propano, porque tem 1, 2, 3 átomos de carbono. E por que ano? Porque é um ciclo alcano. Só tem simples ligações aqui na cadeia, pessoal. É um alcano. Por isso que é ciclopropano. Esse em azul aqui, eu tenho aqui uma cadeia fechada. Então, eu boto logo aqui, ó, sem medo de errar. Ciclo. Tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, o prefixo para 4 é but. É um alcano? É, porque só tem simples ligações na cadeia. Então, a terminação é ano. O nome dele é ciclobutano. Se fosse uma cadeia aberta, seria simplesmente butano. Como é uma cadeia fechada, fica ciclobutano. Beleza? E esse daqui é uma cadeia fechada de alcano, porque só tem simples ligações. O prefixo para 5 é pente, então o nome desse composto é pentano. Como é um composto de cadeia fechada, então o nome dele vai ser ciclopentano. Ciclopentano, tá? Esse C tá horrível. Ciclopentano, porque é um pentano, só que não de cadeia aberta, mas de cadeia fechada. Por isso que eu coloquei o ciclo aqui na entrada, tá bom? Cicloalceno, a mesma coisa. Isso daqui é um propeno. Por quê? Porque tem 3 átomos de carbono. Cada quina dessa representa um carbono, tá? Tem 3 átomos de carbono. Então, é um propeno, porque tem uma dupla ligação aqui. Então, é um alceno. Agora, por que eu inicio com ciclo? Porque é uma cadeia fechada. Aí, não é só propeno, é ciclopropeno. Beleza? Esse em verde aqui, primeira coisa que você faz, identifique que aqui é um alceno porque tem uma dupla ligação. Identifique que isso aqui tem 5 carbonos porque tem 5 quinas aqui, ó. É um pentágono. Então, o nome dele é penteno. Como se trata de uma cadeia fechada, então o nome dele vai ser ciclopenteno. Ok? Ciclopenteno. Ok? Se fosse uma cadeia aberta, se chamaria penteno. Como é uma cadeia fechada, se chama ciclopenteno. E o cicloalcino? Não é diferente não, amados. Vocês têm aqui um ciclobutino. Por quê? É uma cadeia fechada que tem 4 átomos de carbono. Como é que eu sei que tem 4 átomos de carbono? Cada quina dessa daqui, ó, representa um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E é um alcino porque tem uma tripla ligação aqui. Então, se fosse uma cadeia aberta, se chamaria butino. Mas já que é uma cadeia fechada, o nome dele é ciclobutino. Entende? Olha para esse aqui. Eu tenho aqui uma cadeia fechada com quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. É um alcino porque tem uma tripla ligação aqui. Então, o nome dele é hexino. Hex de 6. Ino de alcino. O nome dele é hexino. Só que não vai ser só hexino, porque não é uma cadeia aberta. É uma cadeia fechada. Então, eu tenho que colocar ciclo bem aqui na frente, ó. Aí eu posso acrescentar o nome do composto. Ciclohexino. Ciclohexino. Um hexino de cadeia fechada. Beleza, pessoal? E, por fim, vamos explanar a existência dos hidrocarbonetos aromáticos, que são compostos orgânicos que contêm o anel aromático em sua composição. E o que é o anel aromático? Também conhecido como anel benzênico. É um composto de cadeia fechada, tá? Que só contém carbono e hidrogênio na sua composição, formado por 6 átomos de carbono, ligados em uma cadeia fechada de ligações duplas presentes na sua cadeia e ligações simples intercaladas,
conforme essa apresentação a seguir. O que é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma cadeia fechada, composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, com simples e duplas ligações intercaladas. Percebam que aqui você tem simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, tem 3 duplas ligações e 3 simples ligações. Ela pode ser representada nesse formato aqui. Você pode encontrar ela nesse formato aqui e nesse outro formato aqui, com um anel no centro. Esse anel indica que essa dupla ligação aqui, ela pode fazer um rodízio aí, mudar de posição. Sabia que ela pode vir para cá, essa pode vir para cá, essa pode vir para cá, de acordo com a situação, com a temperatura, entendeu? Do meio. Depende de várias situações que pode fazer com que essa cadeia mude as posições da dupla ligação, sempre intercalando com simples ligações, tá, pessoal? Por isso que o nome é anel aromático ou anel benzênico, ok? E como vocês estão vendo aqui, já que ele possui 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, como vocês estão vendo, a fórmula molecular dele é sempre essa, C6H6. Vocês só tem que reconhecê-lo, tá, pessoal? Não precisa decorar como é que se constrói agora, não. Vocês têm que apenas identificar o anel benzênico, o anel aromático. O benzeno, que é a substância química desse anel aromático, ele é mais simples e mais importante, pois sua fórmula estrutural foi descoberta pelo químico alemão Friedrich August Kekulé von Stradonitz. Foi um resultado dos dias em que ele ficou estudando com afinco as ideias que ele mesmo havia formulado sobre valências dos átomos e a natureza de suas ligações. E no meio desses seus estudos, ele acabou descobrindo o benzeno, tá bom? O benzeno, na prática, no seu formato industrializado, ele é um líquido incolor, volátil e inflamável. Quer dizer que ele é capaz de liberar calor, tá, pessoal? Então, deve-se tomar cuidado ao se manipular esse tipo de produto químico, sem falar que ele escapa diretamente para o ar. Por isso que diz que ele aí é volátil. Ele é usado na matéria-prima de plásticos, corantes, medicamentos, detergentes, loções, adesivos, borrachas e tintas. Sabe-se que ele é um composto extremamente tóxico, cuja inalação pode causar náusea, parada respiratória, cardíaca e até mesmo problemas neurológicos e leucemia, por conta da destruição de células sanguíneas, células vermelhas do sangue. Ele foi descoberto na natureza originalmente a partir da extração do alcatrão de hulha, que é o carvão mineral, um minério extraído das rochas, tá bom? Eles possuem uma nomenclatura usual. A única semelhança entre esses compostos que vocês estão vendo aí abaixo, que é o que ele está se referindo, é a existência do anel benzênico. Vocês têm aí o benzeno no seu estado simples, assim. Vocês têm uma substância química chamada pireno, que ela contém 1, 2, 3, 4 anéis benzênicos na sua composição. Vocês têm o perileno, vocês têm o coroneno, o naftaleno, aquela mesma substância presente na naftalina, tá? O antraceno, o que é que vocês têm mais? Vocês têm aqui o fenantreno, todos compostos que contêm substâncias químicas, gente, que existem em corantes, em produtos químicos, em substâncias solventes químicos, inalantes, que são produzidos industrialmente para a indústria metalúrgica, para a indústria química, certo? Que todas essas substâncias contêm anéis aromáticos na sua composição. Esses anéis aromáticos, eles também estão presentes em alguns alimentos, especialmente as sementes oleaginosas, como o amendoim, por exemplo. O amendoim é um alimento rico em nutrientes, certo? Muito nutritivo, porém, se você não saber manipular o amendoim para se alimentar, você pode sofrer uma intoxicação se você tiver alergia à substância química que contém inúmeros anéis aromáticos dentro
do amendoim, sabia? Então, se você tem alergia a alguma substância presente no amendoim, com certeza essa substância ela contém anel aromático na sua composição. Então, é melhor você comer o amendoim no estado natural, como ele é extraído da natureza. Se você esquentar, você tem alergia a esse produto do amendoim, certo? A substância que tem no amendoim. E aí você pega o amendoim e gosta de assar o amendoim, tá? Queimar ele um pouquinho antes de comer, torrar, né? Como a gente diz. Aí ele vai liberar essa substância que é venenosa e que em pessoas que têm alergia a ela, essa substância tóxica pode causar reações graves. Então, é só um toque, né, para quem tem alergia a alguma substância química presente no amendoim torrado, tá? Então, agora é sua vez. Vocês vão estudar bem essa aula até a semana que vem, tá? A Pro também vai colocar um vídeo muito interessante sobre os hidrocarbonetos, um vídeo muito simples, de fácil compreensão do Telecurso 2000, e vocês vão assistir hoje até a semana que vem, porque na semana que vem vocês farão atividade, tá bom? Sobre essa aula de hoje. Então, valeu, um abraço e até a próxima.